Senhor presidente Carlos Manata, senhoras deputadas, senhores deputados, ao assumir o mandato legislativo, escolhido deputado federal pelo campo e a cidade, com votação significativa em todas as regiões e em especial na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, quero expressar agora, preliminarmente, a honra e a alegria que o povo gaúcho me proporcionou para, nesta casa, manifestar as minhas crenças e defender as causas trabalhistas da democracia, educação em tempo integral, os direitos e garantias dos trabalhadores e o direcionamento da política pública para os que mais precisam, os pobres e oprimidos. Nesta perspectiva, é indispensável uma atuação política que reflita em todos os seus atos o verdadeiro significado da representação. Patrocine a defesa do bem comum e do interesse público com os procedimentos pautados pela conduta ética, atendendo aos anseios reformistas do país. Nunca, desde a redemocratização, a indignação esteve tão presente na vida institucional, fruto das más condutas e abusos que afrontam a nossa democracia. Quando as ruas pedem mudanças e não reconhecem seus representantes, é chegada a hora de assumir todos os riscos e promover os ajustes no sistema, sob pena de a delegação de mandato perder a legitimidade, abrindo espaço para a intolerância. No início do meu mandato nessa Câmara Federal, quero valorizar as minhas origens e as pessoas que mais influíram para que eu estar aqui com 91 mil votos. As figuras do meu pai, Cassiano Paim da Mota, meu inspirador, vereador e vice-prefeito do Alegrete, minha base política, do tio Leocádio Antunes, deputado estadual e presidente do BNDES, e o deputado federal Rui Ramos. Todos autênticos trabalhistas, comprometidos com seus ideais, com a cidadania e intimamente vinculados à vida campeira, à verdadeira identidade do gaúcho. Deles brotou a minha inspiração e coragem para defender a liberdade e a democracia, o sentimento de amor à pátria e às minhas origens, e a solidariedade com os excluídos, que até bem pouco tempo eram a maioria da população brasileira. Rui Ramos, aqui se encontra sua filha, legítimo representante do Alegrete nesta casa, com 2 mandatos, foi um exemplo na vida pública do país para todas as gerações, lutando incansavelmente por mais direitos para os menos favorecidos. Na sua época, foi revolucionário, sempre preocupado com as questões sociais, em especial a extensão da legislação trabalhista para o homem do campo. Intransigente defensor da legalidade democrática, enfrentou os golpistas que queriam impedir a sucessão constitucional de João Goulart. O tribuno do Rio Grande, assim denominado por sua oratória, capacidade de convencimento e popularidade, morreu com sua esposa Neita em um acidente aéreo. É dele o discurso da mocidade, proferido em uma reunião da então ala moça do PTB. Disse: falo aos moços como um revoltado, porque eles são aquilo que jamais poderei ser de novo. Mas se nos diferenciam os cabelos brancos, na verdade, nos identificamos pelo vigor do pensamento. Se não posso mais voltar à juventude pelo físico, a ela me volto pelo espírito,
pela constante atualização das minhas ideias. São estas as invocações que faço inicialmente de exemplaridade e fraternidade, que vem de um canto da América Latina, a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, cujo núcleo territorial do Alegrete e seu entorno há mais de 40 anos não elegia um deputado federal e tem grandes expectativas com relação às suas demandas e conquista da política pública que não alcança os territórios mais distantes do centro do poder. Tinha razão o colombiano e Nobel da Literatura Gabriel Garcia Marques quando definiu a América Latina como um território solitário. É assim que encontramos nossos irmãos, quando desassistidos e abandonados pelo poder público, destituídos de seus direitos, desamparados nas suas necessidades e ignorados como cidadãos. Mas também por minha vivência profissional, como advogado e da área da comunicação social, poderei exercer um papel importante de articulação federativa com prevalência dos entes municipais, onde as ausências dos serviços de toda natureza afetam diretamente a vida das pessoas. Nos últimos 3 anos, através do exercício de secretário do Gabinete dos Prefeitos e representação federativa no governo do meu estado, aumentou minha motivação para buscar, através dos espaços federais constituídos, as demandas reprimidas das comunidades. Água, saneamento básico, habitação, escolas, estradas, postos de saúde, segurança e transporte público são alguns dos históricos esquecimentos estruturais que deixam as regiões do nosso país com bolsões de atraso e miséria. Territórios isolados, desconectados da realidade, que exibem índices de baixa qualidade de vida e desenvolvimento humano também no Rio Grande do Sul. Portanto, estes fundamentos serão preponderantes na minha atuação parlamentar. De um lado, a crítica radical pela precariedade dos serviços públicos e as obras de infraestrutura que o poder público tem obrigação de entregar à população, mas não o faz. E de outro, a luta constante por um pacto federativo que distribua os recursos com mais justiça para os municípios. Fundamentos que comportam o essencial da atividade pública, que é trabalhar incessantemente para melhorar a vida das pessoas. Mas é inegável que a expectativa maior do povo brasileiro é com as reformas. Diante da falência do atual sistema presidencialista de coalizão e multipartidário, que funciona prioritariamente pela manutenção dos interesses e a continuidade do poder. Aqui reside, no meu modesto entendimento, a perfeita compreensão da sociedade brasileira sobre o sentido da atuação política. É bem verdade que se trata de uma interpretação às avessas, resultado de todos os equívocos, abusos e incorreções que vêm sendo praticados de forma sistemática pelos que se sucedem no exercício do poder em nosso país. Exaurido pelas más notícias, entorpecido pela corrupção, sem trégua, enganado pela direita e pela esquerda, o povo rejeita a política no modelo em que vem sendo praticado. Talvez Darcy Ribeiro, quando explicou e definiu com perfeição a formação do povo brasileiro em livro clássico e obrigatório para compreender a índole pacífica da nossa gente, sirva de argumento para a ausência da indignação do povo como resposta à usurpação contínua de algumas instituições públicas. Por isso, ao assumir uma cadeira nesta Casa Legislativa, não tenho dúvidas
de que somente haverá o resgate do respeito e reconhecimento da função pública quando seus representantes derem ao povo a demonstração de que estão sintonizados com a indignação, não compartilham dos abusos e buscam a retomada do rumo da ética, único balizamento capaz de realinhar as condutas. Desta forma, não é possível que a Câmara Federal tenha como pauta principal as medidas provisórias que dão efetividade à regulação da política pública e, por isso, atropelam todo o processo legislativo, subordinando, por consequência, ao Executivo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 3 décadas nos separam dos anos sombrios que afastaram ilustres homens públicos brasileiros, dignos e cidadãos honrados da vida pública. Lembro ainda, menino, quando o jipe do quartel chegava à nossa casa no Alegrete para recolher arbitrariamente meu pai para mais uma sessão de interrogatórios. Assim, com o respaldo do mandato popular, não posso esquecer a luta daqueles que, antes de mim, bravamente deixaram suas marcas como militantes políticos da esperança de um Brasil igual, solidário e inclusivo. Como Leonel Brizola, nosso líder maior, que governou o Rio Grande do Sul na década de 60 e erradicou o analfabetismo, convencido de que somente o investimento massivo em educação seria capaz de alcançar a oportunidade a todos. Desafiou os códigos políticos tradicionais, enfrentou a dominação estrangeira e abriu as portas para a construção da autonomia do Estado, além de estimular com pioneirismo o acesso à terra, contribuindo para a formação dos núcleos rurais que hoje conhecemos como agricultura familiar, que garante parte substancial da produção nacional de alimentos. Com esses ensinamentos de natureza social, quero contribuir na minha atuação parlamentar também com a condição de produtor rural e idealizador do Canal Rural, o veículo mais importante de valorização do setor já constituído no país. Como novato, jamais tendo um mandato popular, é ainda com o exemplo de Brizola que chego até aqui, guiado pela coerência e coragem que nortearam sua trajetória pública em mais de 50 anos dedicados ao povo brasileiro, cuja biografia é mais atual do que nunca, porque sua lucidez e clarividência para equacionar os problemas nacionais foram fundamentais naqueles anos tensos e críticos que antecederam o golpe militar. Mesmo que nosso sistema representativo não esteja sob a ameaça daqueles anos sombrios, nunca é demais advertir para a intolerância e as ameaças à democracia. Assim, convencido, já lhe darei a parte, convencido de que somente a realização da reforma política poderá reaproximar os brasileiros do parlamento, confiante de que através de uma mudança radical que alcançaremos a plenitude democrática, neste momento em que o povo clama para que o Congresso Nacional assuma sua responsabilidade, faço atrevidamente mais um apelo à sociedade para uma grande mobilização cívica pela reforma política e entrego ao senhor presidente minha contribuição, por amor ao debate, como proposta concreta para mudar o comportamento atualmente questionado das instituições, fazendo com que a ação política perca o protagonismo dos escândalos e atenda às demandas da população, respondendo às urgências nacionais. Concedo a parte ao nobre deputado Pompeu de Matos, em seguida ao nosso líder André Figueiredo. Muito obrigado, deputado Afonso Mota. Primeiro, eu quero cumprimentá-lo pelas palavras eloquentes, profundas e inteligentes, com que abre a sessão do Congresso Nacional, chamando para si a responsabilidade e tomando a frente. Eu sei da sua trajetória, do seu pai, como, aliás, meu pai também, em 64, o seu interrogado, o meu preso,
ambos interrogados e presos. E hoje os seus filhos, 2 deputados. Eu volto para o 4º mandato e Vossa Excelência chega no 1º mandato. Mas quero fazer uma correção no seu discurso, se me permite. O senhor disse que era um novato. O senhor não é um novato. O senhor é um homem de envergadura, de larga experiência da vida pública. Sim, é o 1º mandato, mas tem uma história e uma memória, um conteúdo que orgulha o Rio Grande, que orgulha o trabalhismo, que orgulha o PDT e vem de longe, como dizia o nosso líder Leonel Brizola. A prova está que o seu passado conta e o seu presente remonta. Eu olhei na porta do seu gabinete, está lá a figura do deputado Afonso Mota e do lado a figura do Getúlio, do Jango e do Brizola. Talvez seja o único gabinete da Câmara dos Deputados que tenha essa leitura emblemática. E eu quero deixar registrado no seu discurso. Para mim concluir e arrematar a minha intromissão ao seu discurso, esse modesto à parte, num discurso eloquente, dizer que eu penso assim também. Não viemos aqui para dizer sim nem não às medidas provisórias. Elas são necessárias, fazem parte do jogo político, do parlamento, dos encaminhamentos, do processo legislativo, sim. Mas nós viemos aqui por uma causa muito maior. E dentre elas, a questão econômica do nosso país, a questão política do nosso país, a questão ética do nosso país e, fundamentalmente, nesse momento, a questão da reforma política. Então, Vossa Excelência foca no âmago e na essência. E eu estou junto nessa caminhada. Vamos fazer par e passo. A nossas origens nos remete para um presente duro, mas que nós haveremos de construir um futuro em nome daqueles que nos deram esse legado. O trabalhismo está muito vivo e muito atual. Parabéns, deputado Afonso Mota. Deputado Pompeu de Matos. Palavra, deputado André Figueiredo. Obrigado, deputado Afonso Mota. Quero aqui também, em nome de todos os companheiros do PDT, saudar a chegada de Vossa Excelência, que com certeza, com sua experiência de trabalhismo, com a herança gaúcha do verdadeiro trabalhismo, herança de Getúlio, Jango e Brizola, e com os companheiros da bancada, como Vossa Excelência, o companheiro deputado Pompeu de Matos, o companheiro deputado Giovanni Cherini, que formam a maior bancada do PDT em termos de Estado do Brasil. Nós temos muito a nos orgulhar com a chegada de Vossa Excelência. E assim como queremos pedir a Vossa Excelência que nós, enquanto bancada, possamos encaminhar essa sua proposta de reforma política para que sirva de modelo, para que dentro da comissão que o presidente Eduardo Cunha vai anunciar hoje aqui na sessão, que nós possamos já encaminhar essa proposta dentro da comissão especial que vai analisar a PEC da reforma política e, consequentemente, o PDT, através do trabalho incansável de Vossa Excelência, já apresenta um projeto para o Brasil, honrando toda a tradição do nosso PDT, de ser voltado para um Brasil verdadeiramente do povo brasileiro. Parabéns, deputado Obrigado, Afonso meu Mota. líder. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado. Nobre deputado Afonso Mota. Vossa Excelência chega a esta casa para engrandecer a representação do Rio Grande do Sul e já aborda um tema que é fundamental, a reforma política, um tema necessário e inadiável nesta casa. O grande desafio é identificar a reforma necessária aos interesses maiores do povo brasileiro, menos apegada a interesses pontuais desse ou daquele segmento político deste país. Bem-vindo a esta casa. Obrigado, Vossa Excelência nos enriquece com sua presença aqui. Obrigado. Deputado Afonso Mota, eu sou Edmilson Rodrigues, do estado do Pará, do Partido Socialismo e Liberdade. Com muita honra, lhe aparteio, parabenizando pela eleição, pelo mandato que se inicia e dizendo, somos partidos diferentes, mas eu fico feliz de ouvir uma fala que recupera o passado de luta, o bom combate em favor da democracia, das reformas estruturais necessárias ao nosso país e uma visão de desenvolvimento que considera educação, saúde, o saneamento, a cultura como direitos inalienáveis, como sinônimo da cidadania, da dignidade do nosso povo. Certamente aqui ou ali divergeremos, mas Vossa Excelência inaugura, e para minha felicidade do povo brasileiro, um debate importante, uma reflexão sobre o futuro deste país. Nós somos um grande território, o 5º maior do mundo, com muitos recursos para transformar o Brasil num abrigo para o seu povo. Daí, reformas que façam avançar em direitos e não encastrar direitos duramente conquistados ao longo da história do nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Antecipo, portanto, nesse documento, com as reservas necessárias, o que entendo deva contemplar a reforma política a partir desta legislatura recentemente instalada. A obrigatoriedade do voto, sistema eleitoral pelo voto distrital misto, coincidência das eleições municipais com estaduais e federais, proibição das coligações proporcionais, proibição de reeleição para os cargos do Executivo e mandato de 5 anos, cláusula de barreira para os partidos políticos, 5%, financiamento de campanha com recursos privados limitados e públicos, igualdade no tempo de rádio e televisão para os partidos que superarem a cláusula de barreira, mandato de senador com a mesma duração de mandato de deputado federal, proibição da publicação das pesquisas eleitorais às vésperas do dia da eleição e referendo popular para aprovar o sistema eleitoral. Ao desafio, portanto, muito obrigado.